Singapore 6, decolagem liberada. Pista 05 esquerda. Durante a decolagem, os seus batimentos aumentam um pouco. Muito bem, manetes em toga-toga. Decolar é uma tarefa complexa. Ignição. Confere. Spoilers. Armados. Os pilotos precisam executar cuidadosamente várias etapas para pôr o seu avião no ar. Sem nós. Mas às vezes, erros são cometidos. Eles não seguiram os procedimentos com precisão. Com resultados trágicos. Em Taiwan, um 747 não consegue decolar em um tufão. Eu pensei que fosse morrer. Uma decolagem em Detroit dá terrivelmente errado. Por que os pilotos não fizeram o que deviam? E em uma questão de segundos, um MD-82 está fora de controle em Madrid. Controle o avião. Controle! Em 3 voos diferentes, pequenos erros terminaram em tragédia. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Consequências desastrosas. Taipei, Taiwan. O voo 6 da Singapore Airlines taxia até a pista sob ventos e chuva fortes. O tufão Changsan está chegando ao aeroporto Chiang Kai-shek. O voo 6 precisa estar no ar antes que a tempestade se instale. Nem mesmo um 747 conseguiria decolar em um tufão real. Então, quanto mais a tempestade se aproximava, mais provável era que eles ficariam presos em Taipei. Há 179 pessoas a bordo do voo noturno para Los Angeles, Califórnia. Singapore 6, para sua informação, ventos de superfície 020 em 24, rajadas 43. Obrigado, Torre. Singapore 6. Me avise quando atingir 30. Se os ventos cruzados atingirem 30 nós, o comandante Fong Chi-kong terá que abortar a decolagem. Quando estávamos taxiando pela pista, estava ventando muito e o avião estava se movendo de um lado para o outro. Singapore 6, decolagem liberada. Pista 05 esquerda. Muito bem, manetes em toga-toga. Tudo certo. Eu tenho controle. O 747 acelera para atingir a velocidade de decolagem de 290 km por hora. V1. V1. Enquanto o avião estava ganhando velocidade para decolar, a certa altura, o avião perdeu o controle. Mas o que é isso? Eu senti o avião girando. Eu pensei que fosse morrer. Depois de derrapar na pista, o 747 finalmente para. Então eu abri os olhos e vi uma bola de fogo vindo na minha direção. Direcionem veículos de emergência para a pista 05 esquerda. Singapore 6. Está ouvindo? Singapore 6. Vamos sair. Vão! Os tanques do avião estão totalmente carregados com toneladas de combustível, causando o incêndio que os socorristas enfrentam na tempestade violenta. Demorou cerca de 15 minutos para controlar o fogo e 45 minutos para extinguir todos os focos. Então foi uma tarefa difícil para os bombeiros. – 83 pessoas morreram. Há 96 sobreviventes, incluindo os pilotos. Um dos aeroportos mais movimentados da Ásia é imediatamente fechado. Agora cabe à Comissão de Segurança da Aviação de Taiwan determinar a causa do desastre. Quando eu fui ao local do acidente, eu pude ver todos os destroços espalhados na pista.
O voo 6 foi liberado para decolar na pista 5 esquerda. Mas grande parte dos destroços está espalhada pela pista 5 direita. Os investigadores se perguntam se o tufão fez o avião sair da pista. Quando você é um investigador olhando para uma cena de crime, precisa manter a mente aberta. Você deve presumir que poderia ser qualquer fator concebível, desde mecanismos, fatores humanos, ao clima ou qualquer outra coisa. Como investigadores, acreditamos que devemos entrevistar os pilotos ou operadores o mais rápido possível, porque acreditamos que a memória humana desaparecerá com o tempo. O comandante Fong Chi-kong é entrevistado poucas horas após o acidente. O que aconteceu? Nós colidimos com alguma coisa na pista. Tem alguma coisa... Ver um obstáculo na pista. Os investigadores examinam os destroços em busca de pistas. Era difícil para coletarmos todas as informações, todos os destroços, porque eles estavam espalhados por toda parte. Acidentes durante a decolagem podem envolver mais de uma aeronave. Em 1991, um Metroliner da SkyWest, que se preparava para decolar de Los Angeles, foi atingido por um 737 da US Air, que estava pousando na mesma pista. 34 pessoas morreram. Foi isso que aconteceu com o voo 6 da Singapore Airlines? Algum sinal de outro avião? E nenhum outro voo desaparecido? No aeroporto Chiang Kai-shek, essa teoria é descartada. Todos os destroços parecem pertencer a apenas um avião, o voo 6. Ele não atingiu um avião. Os investigadores examinam milhares de destroços despedaçados. Parte do conjunto do flap. A asa direita. E fazem uma descoberta inesperada. Alguns destroços não pertencem ao 747 destruído. Parecem ser de um equipamento de construção. O aeroporto Chiang Kai-shek tem 3 pistas. A pista 5 esquerda é a que o voo 6 foi instruído a usar. Paralela fica a pista 5 direita, uma pista fechada para obras. Os investigadores consideram a possibilidade de o voo 6 ter atingido materiais do local da obra. Não é difícil imaginar algum objeto grande sendo soprado para dentro de um motor ou batendo no para-brisa. Muitas coisas poderiam ter acontecido. Tem alguma coisa ali. Quando os investigadores examinam a pista 5 direita, adjacente à pista de decolagem designada para o voo 6, eles veem algo que não faz sentido. Marcas recentes de pneus em uma pista que deveria estar fechada. Dava para ver as marcas de pneus dessa aeronave desde o primeiro ponto de decolagem indo até o primeiro ponto de impacto. As marcas de pneus na pista 5 direita levam os investigadores a uma conclusão surpreendente. Esse aqui é o ponto de impacto. Parece que o voo 6 estava decolando da pista errada. Mas como 2 pilotos experientes poderiam cometer esse erro? A única maneira de determinar o que deu errado é com os dados das caixas pretas. Ao obter as informações do gravador, nós leríamos e então saberíamos a posição exata da aeronave. Os investigadores comparam as informações de posicionamento do gravador de dados de voo com uma imagem de satélite do aeroporto. Bem, ele está alinhado com a pista errada. De alguma forma, o avião acabou na pista 5 direita, em vez de 5 esquerda. Ele deveria estar aqui. Como eles acabaram aqui, em vez disso? E a 1.243 metros pista abaixo, ele colide com o equipamento de construção. Parece que é o tipo de coisa que não deveria acontecer nunca, em nenhuma circunstância. Os investigadores precisam saber por que o voo 6 da Singapore Airlines tentou decolar da pista errada no aeroporto de Taiwan.
o investigador Thomas Wang entrevista o comandante Fong novamente. O senhor recebeu este aviso? Ele tem perguntas sobre um aviso de que a pista 5 direita estava fechada. Claro que eu recebi. Todo mundo recebeu. Nós discutimos isso durante o nosso briefing. Diga a eles que usaremos a 5 esquerda. Então por que os controladores de tráfego aéreo não perceberam que o 747 havia entrado na pista errada? Eu não conseguia vê-los naquele tempo. Quando entrevistado, o controlador disse que a tempestade daquela noite limitou a visibilidade para 600 metros. E confirmaram pista 05 esquerda. Foi a última vez que nos falamos. São 1.600 metros entre a pista e a torre. Não tem como ele tê-los visto. A tripulação presumiu que a torre estava monitorando o seu trajeto. Mas o controlador havia perdido o avião de vista. Os investigadores agora tentam determinar como os pilotos se perderam. Não conseguimos ver muito longe, mas longe o suficiente. O Cyrano estudou o mapa enquanto eu segui as luzes de táxi. Isso nos levou direto para a pista. As luzes verdes estão aqui. Parece que a tripulação não teve problemas para ver sua rota de táxi. Esse era o mapa que o senhor estava usando? Era. O senhor não teve problemas para lê-lo? Eu não estava lendo o mapa. Meu copiloto e o segundo piloto é que estavam seguindo o mapa. Eu só olhei para o mapa quando a rota mudou. Eles mudaram a rota? Sim. Wang descobre que o controlador de solo emitiu uma alteração de última hora em sua rota de táxi. Singapore 6, solicito táxi. Singapore 6, táxi para pista 06 via pista de táxi. Correção, pista 05 esquerda via pista de táxi, Sierra West Cross e November Papa. Pilotos precisam lidar com mudanças de última hora o tempo todo. A situação fica complicada. Você tem um tufão caindo sobre você, você pode ter rajadas, então você sofre pressões. A carga de trabalho adicional na cabine de comando fez com que os pilotos cometessem um erro fatal? Os investigadores se voltam para o gravador de voz da cabine. Está se aproximando rápido. Quanto mais atrasamos, pior vai ficar. O gravador revela que a tripulação queria decolar antes que o tempo fechasse. Singapore 6, pista 05 esquerda, vento 020 em 28, rajada 50, liberado para decolagem. Normalmente um 747 taxia a cerca de 25 nós, e essa noite eles estavam a 9 nós. Estavam fazendo exatamente o que deveriam ter feito, indo bem devagar. Os pilotos passam por luminosos que identificam claramente as pistas. Eu vou bem devagar aqui, senão vamos derrapar. De fato, ele está rastejando. Zero 20 da esquerda. 020. Os ventos ocupam a atenção da tripulação. 28.5. Chegando perto de 30, senhor. Tudo bem. O comandante estava taxiando a aeronave em uma velocidade muito lenta. O copiloto estava fazendo a lista de verificação antes da decolagem e o segundo piloto estava trabalhando no componente de vento cruzado. Então todos os pilotos estavam ocupados com alguma coisa. Eles não tinham atenção suficiente para verificar com precisão para qual pista estavam taxiando. Eles acreditavam que estavam fazendo uma curva à direita para a pista correta. Infelizmente, aquela não era a pista correta, era a 05 direita. A extrema cautela do comandante Fong pode ter trabalhado contra ele. Certo, 9 nós. Já que a curva demorou tanto, o comandante Fong pode ter acreditado que percorreu um caminho maior do que aquele que percorreu de fato. Passou-se tanto tempo que ele pode ter pensado que havia chegado à pista 5 esquerda. A grande ironia desse acidente é que eles estavam decolando em circunstâncias muito perigosas, perto do limite do que o avião deles poderia suportar. Mas não foi o clima que foi fatídico para eles, mas sim a pressão de lidar com a tempestade que os distraiu e acabou se tornando a verdadeira questão.
Eles estavam no lugar certo? V1. Tem alguma coisa ali. Uma das lições desse acidente é que você pode ter uma tripulação exemplar, cumprindo suas tarefas com o máximo de cuidado, e eles ainda cometem um erro com consequências fatais. O Conselho de Segurança de Aviação de Taiwan recomenda mudança imediata nos procedimentos e treinamento dos pilotos. Virando à esquerda e taxiando na pista November 1. Novas listas de verificação são criadas para incluir uma etapa visual, obrigando os pilotos a confirmar que estão na pista correta antes da decolagem. O Singapore 006 nos lembrou novamente que se houver ambiguidade na cabine de comando e você está em solo, é preciso resolver, parar e resolver o problema. E particularmente em um clima muito inclemente, quando a visibilidade é reduzida, você precisa ter certeza de onde está o avião. O acidente do Singapore 6 não é a primeira vez em que uma série de erros durante a decolagem leva ao desastre. Aeroporto Metropolitano de Detroit. Mais de 1.100 aviões usam uma de suas 4 pistas todos os dias. O voo 255 da Northwest Airlines, um MD-80, tem como destino Phoenix, no Arizona. Há 149 passageiros a bordo. O comandante John Mouse está no controle. Um nativo de Las Vegas, Mouse, de 57 anos, é um piloto veterano. O seu copiloto é David Dodds, 35 anos, de Galena, Illinois. Olha isso. Hoje, tempestades escurecem a rota de voo entre Detroit e Phoenix. Várias nuvens estão se movendo rapidamente em direção ao aeroporto. Há uma linha aqui. E outra aqui, com uns 40 quilômetros de largura. Bem, se sairmos daqui bem rápido, não vamos atrasar. Northwest 255, liberado para partir. Já com meia hora de atraso, o voo 255 está liberado para taxiar até a pista. É isso aí, fomos liberados. Vamos fazer a lista de verificação. Freios? Acionados. Desembaçador do para-brisa. Ligado. Bombas auxiliares. Temos 6. Bombas de pressão. Ligadas e verificadas. Droga. Está começando a chover. Para se adiantar às tempestades, eles devem partir imediatamente. Sistemas ligados. Lista de verificação pré-voo concluída. O voo 255 se afasta do portão em direção à pista. Mas o mau tempo... Northwest 255, saia de Charlie para a pista 3 Centro. Força uma mudança de pista de última hora. Certo, sair para Charlie para 3 Centro, Northwest 255. Charlie para 3 Centro direita. Está bem. Senhoras e senhores, atualmente somos o número 1 para decolar. Devemos partir em alguns minutos. Está mais escuro que o inferno lá fora. Onde está Charlie? Quando chegam à nova pista, eles estão 45 minutos atrasados. Northwest 255, pista 3 Centro, liberado para decolar. O voo 255 corre pela pista 3C. Chegando. Sem nós. V1. Rodar. Os pilotos elevam o nariz do avião para a decolagem. Mas a menos de 15 metros do chão, o voo 255 está com problemas. Momentos após a decolagem. Torre, helicóptero salva-vidas 102. O voo 255 da Northwest Airlines está fora de controle. A trilha de detritos tem mais de 1,5 km de comprimento.
Incrivelmente, uma menina de 4 anos sobreviveu ao acidente. As equipes de resgate passam horas vasculhando os destroços em busca de outros sobreviventes. Mas a menina é a única. 154 pessoas a bordo, incluindo o comandante Mouse e o copiloto Dodds, morreram no acidente. No solo, 2 pessoas morreram em seus carros quando foram atingidas pelo avião. O investigador Jack Drake, da NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos, iniciam a busca por pistas. Você sabe quando está no local do acidente porque cheira essa combinação de plástico queimado e querosene e às vezes é combinado com espuma retardante de fogo que tem seu próprio odor distinto. O gravador de voz da cabine de comando está intacto, mas o gravador de dados foi danificado no acidente. Ambos os gravadores são enviados para o laboratório da NTSB em Washington. John Clark é um engenheiro de desempenho de voo da equipe. Ele procura depressões no solo e outras marcas de impacto. E entrevista testemunhas para descobrir onde o avião caiu e como. Quando eu comecei a ver os destroços, a minha mente imediatamente começou a calcular onde ele bateu, como bateu, não onde os destroços terminaram, mas aqueles primeiros centímetros onde o avião bateu primeiro. Segundo testemunhas, o voo 255 decolou com o nariz elevado, mas não conseguiu subir. V1, rodar. Essa informação pode indicar que o avião não tinha velocidade suficiente para decolar. Ou que ventos fortes o impediram de decolar. Até que os técnicos possam decodificar o gravador de dados danificado, a equipe depende das evidências físicas do local do acidente. Os investigadores estudam o console central da cabine de comando. E uma coisa se destaca. Foi assim que foi achado? A alavanca que estende e retrai os flaps e slats das asas. Flaps e slats são partes que deslizam para fora da traseira e da frente da asa. Elas aumentam a superfície das asas, elevando a sustentação. Eles devem ser estendidos para a decolagem. Mas a maneira como a alavanca está danificada sugere que os flaps do avião não estavam estendidos quando ele caiu. O pino deixou uma marca. Isso acontece porque a aeronave para muito de repente e a alavanca se mexe. Um contato de metal com metal que é exagerado pelo impacto. Esse era o indicador de que os flaps estavam em zero ou totalmente retraídos e os slats também estavam retraídos. Mesmo sem dados do gravador, os investigadores podem determinar a posição dos flaps na decolagem. V1, rodar. Os flaps e slats são movidos por cabos que passam pelas asas. Cada componente do sistema de slats tem seu próprio sistema de acionamento e um deles foi interrompido pelo poste de luz que passou pela asa. Quando examinam a asa esquerda, os investigadores veem que o cabo que controla os slats partiu-se em 2 quando a asa atingiu o poste. Examinando o cabo cortado, os investigadores podem dizer se os slats e os flaps estavam estendidos ou retraídos. Cortou 2 cabos. Se você alinhasse essas 2 extremidades cortadas, elas correspondiam aos slats na posição totalmente retraída. Quando os dados finalmente são extraídos do gravador de dados, o relatório confirma o que o cabo cortado sugeriu. Os flaps não estavam estendidos na hora da decolagem. É uma descoberta crucial. Jack Drake agora sabe o que derrubou o voo 255. Mas o gravador de dados de voo não é capaz de responder a uma pergunta mais preocupante. Por que os flaps não foram estendidos? Por algum motivo, uma tripulação experiente permitiu que ocorresse um erro crítico ao tirar o seu avião do chão. Por que a tripulação do voo 255 da Northwest Airlines falhou em estender os flaps na decolagem?
Os investigadores ouvem o gravador de voz da cabine de comando em busca de respostas. Isso indica que uma mudança de pista de última hora levou a confusão na cabine de comando. Northwest 255, agora saia na pista Charlie 3 centro. Ele disse 3 centro. 3 centro, sim. Achava que tínhamos que seguir por esse caminho. Eu estava pensando na 2. Eles fizeram uma curva errada, o que pode ter sido confuso, porque eles tiveram que seguir uma rota diferente. Torre, Northwest 255. Acho que passamos por Charlie. Estamos indo para 3 centro-direita. Northwest 255, afirmativo. Faça uma curva à esquerda. Eles finalmente chegaram à pista 45 minutos depois. Nós estamos indo para a pista central, não estamos? Antes de se perderem, a tripulação do voo 255 realizou várias listas de verificação, mas não fez a lista de verificação de táxi. Eles aparentemente não consideraram a lista de verificação. A parte essencial dela é a configuração da aeronave para a partida. O primeiro item da lista de verificação do táxi são os flaps. E já que eles não executaram a lista de verificação, a tripulação deixou de pôr os flaps na posição de decolagem. Acho que Charlie estava... Não, é mesmo a Charlie. Tem certeza? Eu acho que sim. Não fizeram essa lista de verificação no momento em que normalmente o fariam. E à medida que as atividades se acumularam e que foram possíveis distrações, eles estavam cada vez mais distantes do ponto em que normalmente executariam essa função. Após as listas de verificação, existe uma última linha de defesa projetada para impedir que os pilotos decolem sem os flaps estendidos. Um alarme deveria ter soado quando os pilotos começaram a percorrer a pista com os flaps retraídos. Talvez tenha disparado, mas não conseguimos ouvir. Mas nenhum alarme é ouvido no gravador de voz. Quando os investigadores consultam outros pilotos de MD-80, eles são informados de que o alerta de configuração de decolagem às vezes é um incômodo. Se você estiver fazendo um táxi com um monomotor, você terá que empurrar ainda mais o acelerador para obter uma potência de táxi, e aí acionaria o sistema de alerta de decolagem, e se dispara rotineiramente o tempo todo. Isso nos dá nos nervos. Então, aparentemente, os pilotos estavam silenciando rotineiramente esses avisos de decolagem. Os investigadores suspeitam que a tripulação do voo 255 puxou um disjuntor para evitar o aviso irritante na decolagem. É determinado que a queda do voo 255 foi causada por erro do piloto. A FAA, Administração Federal de Aviação, solicita uma modificação no sistema de alerta de todos os aviões comerciais para evitar alarmes incômodos. Eu acho que uma grande lição aprendida aqui é que a adesão restrita das listas de verificação é muito importante. Uma lista de verificação, em minha opinião, é uma espécie de trama que mantém um voo íntegro. Tem que ser seguida religiosamente. 21 anos após o acidente mortal do voo 255. Outra tragédia mostra que as tripulações ainda não estavam cumprindo etapas críticas durante a decolagem. Aeroporto de Madrid-Barajas, Espanha. Senhoras e senhores, obrigado por sua paciência. Esperamos estar em movimento de novo em breve. No último minuto, o voo 5022 da Spanair está atrasado. Há um problema com uma sonda de temperatura. Enquanto é verificado, o ar-condicionado está desligado. Os passageiros estão sufocando no calor. E então, terminamos? Sim, puxei o disjuntor. Pode partir. Que bom. Obrigado. Após um atraso de mais de 1 hora, o voo 5022 da Spanair finalmente inicia a partida. Existem 166 passageiros a bordo do voo com destino às Ilhas Canárias. Hoje, o comandante Antônio Luna está nos controles. Um ex-piloto da Força Aérea Espanhola, ele está na Spanair há 9 anos. E como está o nosso tempo? Cerca de 1h15 de atraso. O copiloto Francisco Mullet ingressou na empresa há apenas 1 ano e meio.
Spanair 5022, você é o próximo da fila. Na pista 36 esquerda. Muito bem. Aqui vamos nós. A preparação para a decolagem é um período muito ocupado para a tripulação na cabine. Eles têm várias listas de verificação que precisam executar. Ignição. Confere. Spoilers. Armados. Devem se certificar que a aeronave está configurada corretamente, que o empuxo, os freios estejam corretos e tudo mais. Ar-condicionado. Então, há uma infinidade de fatores passando pela mente deles simultaneamente. Spanair 5022, você está liberado para a pista de decolagem 36 esquerda. Liberado para decolagem, Spanair 5022. Logo após as 14 horas, o MD-82 começa a acelerar na pista. Sério. O comandante monitora a velocidade. Eles não podem decolar enquanto não atingirem 291 km por hora. V1. Rodar. De repente, um alarme soa. Algo está errado. Falha no motor. No aeroporto de Madrid-Barajas, um MD-82 está perto de se acidentar. Como é que se desliga esse aviso? O avião está a menos de 12 metros do chão. Controle o avião. Controle! Meu Deus, não! Apenas alguns segundos após a decolagem, o voo 5022 bate em uma margem do rio ao longo da pista. Os bombeiros do aeroporto correm para o local. O avião, com 172 pessoas a bordo, agora são destroços espalhados por 800 metros. Apenas 18 pessoas sobrevivem ao acidente. 147 passageiros estão mortos, assim como os 2 pilotos. Foi uma tremenda tragédia. Todo o país foi afetado por isso. A Espanha recruta uma equipe internacional de especialistas para investigar o pior desastre aéreo do país em 25 anos. Muito bem, pessoal. Parece que vamos ter muito trabalho pela frente. Marcas no chão pintam uma imagem vívida. Aqui foi o primeiro impacto. De como o avião estava rápido quando atingiu o solo. As primeiras marcas de impacto estão a apenas 60 metros da pista. O avião então passou sobre uma estrada e deslizou mais 550 metros antes de bater no outro lado do rio. Esse avião deixou uma trilha saindo da pista até o limite do aeroporto. Portanto, ficou bastante claro para a investigação que o avião teve um grande problema já na decolagem. Os investigadores se perguntam se uma falha do motor comprometeu a decolagem. Se encontrarmos lama, solo ou grama em todo o motor, podemos determinar que o motor estava totalmente operacional no momento do acidente. Ambos os motores estão cheios de detritos ingeridos durante o acidente. A descoberta significa que os motores estavam funcionando quando o avião bateu no solo. Os motores estavam perfeitos. Mas alguma coisa impediu que aquele avião subisse. Controladores trabalhando no dia do acidente apresentam uma pista em potencial. Eles tiveram algum tipo de problema de manutenção antes da decolagem. Matriz Spanair 5022. Temos um ligeiro problema. Temos que sair da pista. Os investigadores ouvem sobre o problema com um sensor de temperatura. Ah, sim? Eu dei uma olhada, mas não era grave. O sensor, chamado sonda de temperatura RAT, mede a temperatura do ar externo e alimenta as informações para o computador do avião durante o voo. O sensor estava enviando leituras defeituosas. Verifique
seletor do medidor de proteção contra gelo. Não, isso não funcionou também. Sem ele, a automação que ajusta a potência do motor não funcionará corretamente. Veja só, diz 40 graus agora. Os técnicos da manutenção não conseguiram reparar o sensor defeituoso. O que você quer é o disjuntor 29. Ah, entendi. Portanto, eles cortam temporariamente a energia do sensor, desativando-o. E então, terminamos? Sim, puxei o disjuntor. Pode partir. Que bom. Obrigado. Os investigadores se perguntam se a sonda de temperatura desativada está de alguma forma ligada ao acidente. Não vejo como isso pode causar o problema. Mas eles rapidamente confirmam que a sonda não é um equipamento essencial. A própria tripulação pode monitorar a temperatura externa e ajustar a potência do motor manualmente. Outra coisa impediu o avião de subir. Que tipo de destroços recuperamos das asas? Me traga tudo que você tem. Os investigadores se voltam para as superfícies de controle do MD-82. Eles estudam o mecanismo da alavanca que os pilotos usam para ajustar os flaps. A alavanca do flap foi uma parte muito essencial da investigação. Ora, o que temos aqui? Há uma ranhura profunda na marca 0, na posição retraída. É uma descoberta surpreendente, que sugere que os flaps no voo 5022 não estavam estendidos na decolagem. A ocorrência é perturbadoramente semelhante ao acidente do voo 255 da Northwest Airlines, 21 anos antes. Os pilotos de Madrid, assim como aqueles de Detroit, falharam ao ajustar os flaps corretamente antes da decolagem? V1. O que aconteceu para impedir que estivessem na posição correta? Rodar. A resposta a essa pergunta poderia explicar por que 154 pessoas morreram. Os investigadores precisam saber se os pilotos do voo 5022 da Spanair decolaram sem os flaps estendidos. Eles não têm uma gravação de voz para a primeira tentativa de decolagem. Ela foi apagada quando o MD-82 saiu da pista e o gravador foi desligado para manutenção. Mas eles têm todas as informações do gravador de dados de voo. Os flaps estavam estendidos em 11 graus no primeiro táxi, exatamente onde deveriam estar. O gravador de dados de voo revela que os flaps foram ajustados corretamente quando o avião taxiou até a pista pela primeira vez. Em seguida, os pilotos percebem que havia uma sonda de temperatura com defeito. Madrid Spanair 5022, temos um pequeno problema? Temos que sair da pista. Quando a tripulação retornou ao terminal para reparos, eles recolheram os flaps. Flaps e slats são retraídos após a saída da pista como parte do procedimento operacional padrão. Terminamos? Sim, puxei o disjuntor. Pode partir. Obrigado. Taxiando de volta para a pista, os pilotos do voo do MD-82 orientam a tripulação para verificar os flaps e os slats 3 vezes. Ignição? Confere. Ar-condicionado? Ligado. Na lista de verificação inicial, acionar os flaps é a etapa final. Bombas hidráulicas e válvula. Prontas e verificadas. Luzes? Ligadas. Obtenha a permissão do controle de tráfego aéreo para o táxi, sim? Espere. O que ele está fazendo? Este é o pior momento possível para interrompê-lo. O gravador de voz da cabine de comando revela que, assim que o copiloto está prestes a verificar os flaps e os slats pela primeira vez, o comandante o instrui a fazer uma chamada de rádio. Torre, Spanair 5022, solicitando instruções de táxi. Spanair 5022. E ele não voltou à lista de verificação para concluir essa etapa essencial. Os seres humanos são falíveis e sabemos que quando realizamos várias tarefas é muito fácil esquecer ou ignorar um item crítico. Eles nunca acionaram os flaps. O comandante e o copiloto então executam esta etapa crítica nas 2 últimas listas de verificação. Transponder? Ligado. Cabine? Espera aí, para. Onde está o briefing de decolagem? Os investigadores agora sabem o que causou a queda do Spanair 5022. V1. Rodar.
Os pilotos nunca estenderam os flaps antes da decolagem, impossibilitando que o avião subisse. E assim como no voo 255 da Northwest Airlines, os investigadores devem responder a uma pergunta fundamental. Onde está o alerta? Se os flaps não estivessem na posição de decolagem, deveria haver um som bem audível, alertando que a aeronave não estava pronta para decolar. Mais uma vez, por que o alarme não soou para avisar os pilotos de que seus flaps não estavam estendidos? Essas falhas devem estar conectadas de alguma forma. Os investigadores procuram um elo entre a falha do aviso de decolagem do voo 5022. Nós temos um interruptor de relé e o sensor de temperatura defeituoso. Veja só, diz 40 graus agora. Os investigadores traçam os caminhos complexos para o sensor de temperatura e o alerta de decolagem. Eles fazem uma descoberta crítica. O sensor e o alerta de decolagem passam por um único relé eletrônico, o R25. Foi muito chocante descobrir que 2 sistemas diferentes, como o sistema de alerta de decolagem e o aquecimento da sonda de temperatura RAT, eram controlados pelo mesmo dispositivo. Os investigadores suspeitam que o relé R25 falhou, desativando o sensor de temperatura e o alerta de decolagem. Técnicos conseguem recriar essa falha no laboratório. Mas para Juan Carlos Lozano, a teoria faz sentido. É isso. Esse é o elo. Na minha opinião, o relé 25 foi a causa da falha do sistema de alerta de decolagem. Certo, entendi. Sem o alerta de decolagem, os pilotos perderam uma linha de defesa essencial. Assim como os pilotos da Northwest Airlines em Detroit. A falha da tripulação de Madrid em seguir as suas listas de verificação levou à tragédia. A maior falha neste acidente é a falha do sistema de alerta de decolagem. Este sistema foi projetado considerando que os humanos podem cometer erros. E este é um exemplo claro de que a última linha de defesa falhou. Após o acidente do Spanair 5022, a fabricante do avião revisou as suas listas de verificação novamente para tornar a extensão dos flaps e slats ainda mais proeminente. 3 decolagens desastrosas levam a mudanças que tornaram um período crítico de voo muito mais seguro. A tecnologia está nos ajudando com todos esses 3 acidentes. Os sistemas de alerta de decolagem são melhores nos aviões mais modernos. E assim, se uma tripulação tentar decolar, eles receberão alertas bem claros. Agora, telas com movimento estão disponíveis para quando você está taxiando em baixa visibilidade. Elas mostram o avião fisicamente em um mapa eletrônico. E isso reduz a ambiguidade sobre a sua posição. Então, a tecnologia está nos ajudando nisso. Mas tudo ainda depende de boas decisões. Decisões conservadoras e a aderência às práticas operacionais padrão.